queria te fazer uma pergunta muito direta. Se Deus analisasse hoje o que você fez com tudo que você recebeu, o resultado seria multiplicação ou desperdício? Tempo, habilidades, oportunidades, recursos, cada pessoa recebe algo, mas Jesus contou uma parábola que revela uma verdade inquietante. O problema não é apenas perder o que recebemos, às vezes o problema é simplesmente não fazer nada com isso. E nessa história, um servo que apenas enterrou o que recebeu, acabou ouvindo uma das palavras mais duras de Jesus. E nesse vídeo você vai descobrir o que Jesus realmente quis ensinar com a parábola dos talentos e das minas. Por que dois servos foram elogiados e um foi severamente repreendido? E por que essa parábola revela sobre responsabilidade, propósito e fidelidade? E essa história ela nos confronta com uma pergunta inevitável: o que estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? E essa parábola parece em dois momentos semelhantes nos evangelhos. Em Mateus, no capítulo 25, Jesus ele conta a história dos talentos. Já em Lucas, no capítulo 19, ele conta uma história parecida sobre as minas. Mas nos dois casos, o cenário é muito parecido, porque um senhor precisa viajar e antes de partir, ele confia recursos a seus servos. Então, cada um recebe uma responsabilidade. E quando o senhor retorna, ele pede uma prestação de contas daquilo que foi colocado sobre as mãos de cada um. Porque na parábola de Mateus, 3 servos recebem quantidades diferentes. Um recebe 5 talentos, outro recebe 2 talentos e um outro recebe 1 talento. O importante é notar algo aqui, porque o talento naquela época era uma quantia muito grande de dinheiro, ou seja, todos eles receberam algo significativo e eles tinham a responsabilidade de multiplicar aquilo. Mas a diferença aparece na forma como cada um reage. E o primeiro servo, ele pega os 5 talentos e começa a trabalhar com eles. Então ele investe, ele se esforça, ele multiplica, e quando o Senhor volta, ele apresenta o resultado. Olha, 5 talentos que o Senhor me confiaste viraram 10. E o segundo fez o mesmo. Olha, 2 talentos que o Senhor confiou virou 4, e o Senhor responde com as mesmas palavras para ambos os servos. Olha, muito bem, servo bom e fiel. Mas perceba algo muito importante: eles receberam quantidades diferentes, mas eles foram avaliados pela fidelidade que apresentaram e não pela quantidade que receberam. Mas o terceiro servo, ele faz algo totalmente diferente. Ele pega o talento e ele enterra no chão. E quando o Senhor volta, ele entrega exatamente o que ele recebeu, sem perda, mas ao mesmo tempo sem crescimento nenhum. E ele apresenta uma justificativa: eu sabia que o Senhor é um homem severo, então eu tive medo. E é aqui que a parábola revela algo muito profundo e que é a realidade de muitas pessoas. O problema não foi a falta de capacidade, mas o problema foi o medo e a passividade. Porque a partir do momento em que Deus coloca algo nas nossas mãos, confia uma responsabilidade nas nossas mãos, é porque Ele sabe que nós temos condições de desempenhar, de multiplicar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Porque Deus é como um investidor. Porque o investidor, o que ele faz? Ele investe esperando o retorno depois de um tempo. Então, quando Deus ele investe em nós, o investimento de Deus em nós espera um resultado. Então, todo investidor, não existe investidor que investe esperando algo que não seja lucros, ou seja, a multiplicação do investimento dele. E a resposta do Senhor responde de uma forma firme. Ele chama o servo de mau e negligente, porque mesmo com pouco, ele poderia ter feito algo. E a parábola termina com um princípio poderoso: a quem tem, muito mais será dado, mas a quem não tem,
porém até aquilo que tem lhe será tirado. E isso fala sobre responsabilidade espiritual. E essa parábola, ela nos leva a uma pergunta extremamente pessoal e que a gente precisa realmente refletir sobre ela. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Talvez não sejam talentos financeiros, mas pode ser a capacidade de influenciar pessoas, oportunidades únicas, habilidades, conhecimento, tempo. E a questão nunca foi quem recebeu mais, a questão sempre foi quem que está usando aquilo que recebeu. Porque muitas pessoas, elas não desperdiçam seus dons fazendo coisas erradas, elas desperdiçam simplesmente não fazendo absolutamente nada. Porque a parábola dos talentos revela algo muito profundo sobre a vida. Porque nenhum de nós veio ao mundo de mãos vazias, não. Cada vida recebeu algo, cada pessoa, cada ser humano recebeu alguma coisa de Deus. E a verdadeira questão da existência não é apenas o que nós recebemos, mas a verdadeira questão é o que decidimos fazer com aquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Porque no final da parábola existe um momento inevitável, um momento em que o Senhor volta e cada servo apresenta o resultado daquilo que recebeu. Ou seja, quando nós tivermos que encontrar com o investidor, com Deus, em algum momento nós vamos nos deparar com Ele no final desta vida. Só que o investidor, ele espera o retorno do seu investimento. E nós teremos que prestar contas, porque nós somos apenas mordomos, ou seja, tomamos conta de algo que não é nosso. Porque nem a nossa vida nos pertence, mas pertence a Deus. E nós, como administradores, como mordomos, em outras parábolas aí que nós vimos, Deus, nós temos que prestar contas ao dono de tudo, que é Deus. E aquilo que foi investido na nossa vida, que Deus investiu em nós, nós vamos ter que apresentar o resultado desse investimento. Então, algo para você e eu pensarmos. Mas Jesus também contou uma outra parábola que mostra algo ainda muito mais profundo sobre responsabilidade. É uma história de um pastor que separa as ovelhas dos bodes. E a base dessa separação é surpreendente. Ele não está apenas no que as pessoas acreditavam, mas no que elas fizeram com as oportunidades de amar e ajudar aos outros. E no próximo episódio da nossa série Parábolas de Jesus, nós vamos explorar a parábola das ovelhas e dos bodes. E você vai entender o porquê que Jesus ensinou que a nossa fé, ela se revela nas atitudes mais simples da vida. E se esse conteúdo que chegou até aqui teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário, ele é muito importante para nós aqui do canal. E continue acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus e até o próximo vídeo.